2 Coríntios 2, do 5 até o 11. Um contexto rapidinho, meu irmão. Isso foi mais ou menos quase 2000 anos atrás, na igreja de Coríntios. Não é Coríntios não, é Coríntios. E aí aconteceu essa situação, que não acontece mais nos dias de hoje. Ou acontece? Acontece, continua acontecendo. E aí Paulo dá uma instrução. E aí ele fala isso aqui, ó. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. Então tem um homem que fez algumas coisas que entristeceram outras pessoas, inclusive o missionário Paulo. Próximo, por favor. A maioria de vocês se opôs a ele. E isso já foi castigo suficiente. Ou seja, essa pessoa que fez essa situação estava sofrendo. E Paulo continuou falando. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. E aí vai no ponto que estamos hoje em dia demasiado, vivendo em tristeza, vivendo em depressão. Muitas pessoas não conseguem sair de casa porque houve alguma coisa que aconteceu atrás. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Próximo. Eu lhe escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiram todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês. E o último diz assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Alguém pode citar aí um plano maligno que Satanás tem sobre as pessoas? Alguém pode falar? Ele quer o mal? Tem mais alguma coisa? Alguém pode falar? O que Satanás quer? Te derrubar? Ele quer fazer com que você sofra? Ele quer fazer com que você seja mandado embora e não tenha perspectivas de vida? Ele quer fazer com que você caia no pecado e não volte mais para os caminhos do Senhor? Ou eu estou falando alguma coisa errada? Hein? Não. Então a gente vai estudar sobre isso que Paulo falou. Feche os seus olhos, fala para o Senhor, porque eu preciso que você fale com Deus nessa hora, para Ele abrir esse coração, que às vezes está um pouquinho fechado. Fala com Ele. Deus amado e Deus querido, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira maravilhosa nessa noite. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Senhor possa plantar no nosso coração uma semente que floresça. A Tua palavra diz que nós precisamos ser mais parecido contigo. Por isso, nessa hora, Deus, nós abrimos nosso coração, nós nos colocamos à disposição para fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar aí, meu irmão. A gente já explicou o contexto que a gente viu aqui na igreja de Corinto. Uma pessoa que fez mal, a gente não sabe o que é, mas provavelmente a gente sabe que algo foi falado, e Deus deu para você uma língua e 2 ouvidos, ou seja, é melhor você escutar mais e falar menos. Porque às vezes a gente tem a vontade de falar demais, né, pastor? Às vezes a gente vê que algo está acontecendo naquela vida e a gente começa a falar, o que está acontecendo que o irmão não vem? Aí a gente vai lá no Instagram, começa a procurar, e aí vê que não sei o que está acontecendo e começa a falar. Isso pode ter acontecido aqui. O sinal é que essa pessoa causou muita tristeza àquelas outras pessoas da igreja de Corinto. E tinha um monte de gente meio triste, invocado. Tanto que foram falar com o pastor deles, Paulo, naquela situação. E Paulo identificou que precisava ter
perdão. Perdão não somente da igreja com eles, mas ele com a igreja. Isso fala com o seu coração? Fala com o meu coração. Às vezes precisamos perdoar. A gente vai deixando, depois eu resolvo, depois eu vou fazer o que deve ser feito, e vai entristecendo o nosso coração. Ao ponto de Paulo citar que algo pior poderia acontecer. Então, meu irmão, a gente está aqui na palavra de Deus para aprender o que Deus quer de melhor na nossa vida. Muitas coisas são travadas, muitas coisas são deixadas de lado, e o milagre não chega na sua vida, não chega na sua casa, porque precisa haver perdão, tanto do seu lado como do outro. E ao discorrer daqui, a gente vai falar mais sobre isso. O mundo está doente com essas coisas, mas Deus restaura todo o relacionamento dele com você e de você com seu próximo, em nome de Jesus. E isso aconteceu também lá em Mateus 6, quando fala, você pode abrir lá em Mateus 6, por favor, irmã, 14, 15, quando Jesus dá um ensinamento para os discípulos. Ele fala o seguinte: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. O próximo: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Veja bem aonde você está com a sua mão, onde está o teu coração. Ali numa situação, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Mas às vezes tem irmãos que são mais firmes de coração, não merece, porque a razão está comigo. A gente não está falando de razão. A gente não está falando de algo emocional ou de algo no mundo. A gente está querendo viver algo sobrenatural. E tudo que nos afasta do Senhor nos joga mais longe dele e mais perto de Satanás. Ai, Marcelo, mas isso é uma palavra muito dura, mas é verdade, meu irmão. Eu conheço muita gente que não conversa com determinada pessoa, com seus pais, com seus filhos, porque deixou plantar essa dureza no seu coração. Por isso, em nome de Jesus, levante sua mão nessa hora e fala: isso não vai acontecer sobre a minha vida, porque o milagre do Senhor está chegando na minha casa. E meu irmão, antigamente, o irmão Wagner, antigamente, a gente recebia a palavra dura dos pais, não sei se é da sua época, Djane, mas era uma cacetada, às vezes tomava uma bronca, às vezes até uns tapas, e no dia seguinte estava tudo certo. Hoje, se os pais ou professores dão alguma correção, parece que leva para o coração, fica um ano inteiro triste, o ano inteiro magoado, o ano inteiro sem falar, se tranca no quarto, gente. Sai do quarto, vai à mesa e ceie com a sua família, ceie com o Senhor Jesus, porque Ele te espera na mesa, que é lugar de comunhão e restauração, em nome de Jesus. O perdão libera o coração da amargura. Tem muita gente passando por amargura. Se você conseguir romper essa situação, vai chegar paz na sua vida. As feridas emocionais e espirituais vão ser saradas em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, eu falo muito lá onde eu trabalho. O importante também é você ter um bom testemunho, credibilidade e bom relacionamento. Se você não tem credibilidade na praça, isso eu estou falando aqui fora, credibilidade, bom relacionamento, quem vai te escutar? Como é que você vai conseguir o seu milagre? Porque, meu irmão, vou falar para você, prosperidade também está muito no relacionamento. Se você tem uma credibilidade, isso eu estou falando, palavra, temos que ter palavra. Hoje parece que se perdeu.
Se você tem palavra, portas vão se abrir. Não basta você ser um excelente funcionário, não basta você ser um excelente profissional, se você não tem credibilidade. Você precisa passar algo, se parecer mais com o Senhor. E é dessa maneira que Deus pode abrir a porta na sua vida. Se ficar aquele tal, não me toque, não me rele, eu não vou falar mais com você, aquele cara me enganou, eu não vou mais... Quebra isso em nome de Jesus. Essa noite é noite de romper esses laços em nome de Jesus. O Senhor está falando com você, se você crê, de um homem bem forte. Aleluia! E na casa do Senhor tem que ser melhor ainda. Sabe, meu irmão, às vezes eu vejo gente brigada com a outra porque uma situação aconteceu e não deixa para trás, meu irmão. Mire para o alvo que é Cristo Jesus. Fala para o irmão, com sabedoria, tá? Porque eu já vi gente indo pedir perdão, que eu falo, era melhor você nem ter falado, meu irmão. Era melhor você nem ter ido. Por exemplo, você sai daqui da igreja hoje, fala, o pastor Marcelo falou para pedir perdão. Pois eu vou lá na casa dele agora, 11 horas da noite, bater, a pessoa está na cama, ela tem que sair e falar, vim te pedir perdão. Você sabe o perdão que você vai ser perdoado, meu irmão? Temos que ter sabedoria. A pessoa vai deixar de ver o Fantástico para atender e conversar sobre relacionamento. Peça para o Senhor estratégia, sabedoria, que do alto vai vir a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, pastor, vou falar. A gente tem que ter um bom relacionamento, meu irmão. Onde você entra, aonde você sai, você tem que deixar a porta aberta. Tem que abrir a porta com credibilidade. Sai, deixa a porta aberta. Se eu voltar ali, vai ter outras oportunidades. Tem gente que vai, conversa, fecha um negócio legal, briga, não paga, deixa pendência, não vou falar mais que eu estou com vergonha. Meu irmão, quebra isso em nome de Jesus. Uma vez esses dias eu estava conversando, e a palavra do Senhor eu estava lendo, e fala assim, quando eu era pequeno, fazia coisas de menino, agia como menino. Hoje eu sou adulto e faço as coisas de adulto com credibilidade. Portanto, meu irmão, eu não posso fazer só o que eu gosto, eu tenho que fazer as coisas certas. Eu tenho que fazer as coisas que Deus manda fazer. Eu tenho que fazer as coisas que minhas atividades têm que fazer. Porque se eu deixar para o outro fazer, ou fizer só o que eu gosto, eu sou uma criança ou eu sou um adulto instruído na palavra de Deus? É chegado o momento que os adoradores têm que adorar o Senhor em espírito e na verdade. Se você começar a cair em contrito, sabe, nas dificuldades do mundo, como é que Deus vai receber a sua oração? Como é que Deus vai receber o seu louvor? Deus quer pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Você não pode ter esse bloqueio na sua vida. Meu irmão, milagre vai chegar na sua casa em nome de Jesus. Deixa o que o inimigo quer de você para trás e viva as coisas do alto, as coisas do Senhor, para você ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Se você crer, diga um amém bem forte em nome de Jesus. Bênção, transformação, abrir portas de novos negócios. Da casa aqui do Senhor só sai bênção, meu irmão. Se vocês vê pessoa falando assim, você não vai conseguir mais, quebra em nome de Jesus. Você é bênção, você é escolhido do Senhor. Eu vou ler um pouquinho citar uma coisa que aconteceu lá em Gênesis 3. Sabe? Aí eu vou precisar de que você compartilhe aqui comigo. Deus falou o que para Adão e Eva? Você pode fazer de tudo, só não coma da árvore do conhecimento. E aí, o que aconteceu? Uma serpente, que foi usada por Satanás, foi falar com Eva. Eva falou com Adão. Ó, já começou a fofoca, né, meu irmão? Quem já viu fofoca aí? Já começou a fofoca.
E aí foi plantada no coração dele um sentimento de querer algo a mais do que tudo que tinha no jardim. E eles foram e comeram do fruto do conhecimento da verdade. E aí eu vou falar para você, meu irmão, quando você é traído, quando você é enganado, quando você é colocado para trás, como é que você se sente? Deus ficou chateado? Você se sente chateado? Tem alguma coisa pior que chateado? Alguém consegue vir um adjetivo na cabeça aí? Pior que chateado? Vai lá, meu irmão, preciso da sua participação. Tem muita coisa pior que chateado, tem? Decepcionado. Tem pior que decepcionado? Hã? Magoado. Quem se sente magoado às vezes quando é traído? Mas tem um que é pior. O que é? Pior que é magoado. Hã? Fracassado. É isso? Pior. Irado. Você se sente irado. Traído. Com vontade de nunca mais falar. Isso é o sentimento da carne, né? Isso é o sentimento do mundo, não é? E o que Deus fez depois de tudo isso? A única coisa que ele falou, só não faça isso, e fizeram. Primeiro que Adão e Eva foram se esconder no jardim, debaixo das árvores. Se fosse eu ia para a caverna, né? Quem sabe Deus não ia ver lá. Mas na ignorância de Adão e Eva, eles foram para debaixo das árvores. E Deus foi e falou, Adão, aonde você está? Eva, aonde você está? E eles já escondidos? Isso revela o quê, meu irmão? Haveria consequência, haveria problemas depois, mas o amor de Deus jamais vai acabar sobre a sua vida, se houver o arrependimento em nome de Jesus. Quando você quer perdoar e ser perdoado, houve arrependimento, assim como Paulo instruiu as pessoas lá em Coríntios. Deus não quer saber do seu pecado, Deus quer saber se você está arrependido. E, meu irmão, quando a gente fala isso daqui na igreja, você pensa, eu tenho que mudar mais. Mas você tem que levar essa palavra muito mais além. Às vezes você tem que resolver algo lá no seu trabalho, algo lá na sua casa, algo com pessoa que ficou lá para trás e você fingiu que esqueceu, mas não esqueceu. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor te dê coragem, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê instrução, que o Senhor te dê palavra de vida eterna para você transformar a sua vida e a vida das pessoas em nome de Jesus. Precisa perdoar com sabedoria, meu irmão, em nome de Jesus. Deus tem algo novo na sua vida. Por isso, meu irmão, eu vou falar mais através de uma dinâmica, se você ainda não pegou a chave. Porque se você está precisando perdoar, e você está na cadeira, e será que eu vou, será que eu não vou? Talvez você ainda esteja na mão do inimigo, mas Deus quer que você saia e consiga seu milagre. Cadê? Eu vou chamar o irmão Jonas, que sempre está comigo aqui. Jonas, vem para cá. É sempre a pessoa que eu uso para fazer minhas dinâmicas. Porque é um cara bonito, abençoado, é um cara formado já, viu, gente? Se formou em quê mesmo? Data Science. Em Data Science. Olha que chique. Quem sabe o que é Data Science? Eu sei, mas tenho minhas dúvidas, tá, meu irmão? Vamos um pouquinho mais para frente? Imagine só, o Jonas vai ser Deus nessa hora, tá bom? Então, você vai ser essa garrafinha de água, tá bom? Vou perguntar algumas coisas, você vai ter que responder, porque senão eu vou pensar que você está dormindo aí, tá bom? Então, o Jonas é Deus, eu sou o inimigo e você é a garrafinha de água. Tá certo, irmãos? Tá certo ou não tá certo? Quem está comigo, diga amém. Então, o Jonas é quem? Deus. Eu sou quem?
o inimigo, e você é quem? Então, mais ou menos, é como se você tivesse seguro em alguma coisa, e o pecado não te deixa soltar. O pecado sou eu, que sou o inimigo, e não quer. Eu estou confortável que você fique aqui agarrado. Você não está nas mãos do Senhor. Você está agarrado e o milagre não está chegando na sua vida. Coisas estão travadas. E às vezes você está na dúvida do que fazer, mas você não consegue sair da mão do inimigo. O inimigo está apertando, você não vai, não. Não cai nas mãos do Senhor, não cai nos braços do Senhor. Mas o Senhor, você percebe que Deus aqui, continua com as mãos abertas para te receber. Ele não vai desistir de você. E aí você percebe que você tem que pedir perdão, que você tem que se arrepender. E aí a mão do inimigo começa meio que soltar. Mas ele não vai desistir, porque a palavra de Deus fala que Satanás fica ao seu derredor, buscando um caminho para tentar te encurralar, tentar fazer com que você fique triste, tentar com que você fique abandonado, não tenha saída, mas você fala, eu preciso perdoar, eu preciso chegar ao caminho do Senhor, eu preciso cair nas mãos dele, e o milagre começa a acontecer, mas você precisa agir, porque a oração é orar com ação, e o milagre chega em nome de Jesus. Você cai nas mãos do Senhor, e Ele está contigo, onde quer que você for, o inimigo não te toca em nome de Jesus. Se você quer, dê uma salva de palmas e glorifica o nome do Senhor, aleluia! Aleluia! Meu irmão, sabe, a gente é de carne e osso, a gente vive no mundo que Deus nos colocou. Mas, meu irmão, a gente não é desse mundo. A gente está aqui por passagem. Sabe quando fala que o deserto não é o meu lugar, mas é um lugar de tratamento, porque a maior vitória vai vir sobre a minha vida. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas é passageiro, porque a sua vitória é viver com o Senhor em nome de Jesus.